Olha, mudando de assunto, um relatório da Controladoria Geral da União aponta irregularidades no programa Médicos pelo Brasil. A apuração é novamente da Renata Varandas, que está no estúdio aqui comigo. Por que a gente fala Médicos pelo Brasil, né? A gente também conhece como Mais Médicos, mas Médicos pelo Brasil, mais ou menos o Mais Médicos, só que do governo Bolsonaro, Renata? Exatamente. Lembra que tinha Mais Médicos e antes, criado pelo governo Dilma, 2013, e agora, com o governo Bolsonaro, virou Médicos pelo Brasil, agora voltou a ser Mais Médicos de novo. Mas eu vou te contar essa história, que é uma história grande, Débora. Uma auditoria da Controladoria Geral da União investigou o programa Médicos pelo Brasil, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que os Médicos pelo Brasil, o programa veio para substituir o programa criado pelo PT, como eu disse, pela ex-presidente Dilma. Certamente vocês se lembram que os Mais Médicos foi um programa que atraiu médicos estrangeiros, principalmente os médicos cubanos, lembra? Lá em 2013. Quando o Bolsonaro fazia campanha, lá em 2018 já, ele ficava reclamando do programa, inclusive ele ficava fazendo um trocadilho, não sei se você vai lembrar, que em vez de mais médicos ele chamava de maus médicos, já na campanha isso. O que Bolsonaro, logo que assumiu aí o governo, o que o Bolsonaro fez? Foi acabar com o programa petista e instituir o Médicos pelo Brasil. Mas para colocar em prática o programa, foi criada a Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, que é chamada de ADAPS. Pronto. Foi aí que entrou a CGU. A CGU passou a investigar a atuação da agência depois de uma série de denúncias que foram feitas através do Ministério Público por causa de irregularidades envolvendo o contrato de consultores. Só lembrando, dando uma paradinha aqui, só lembrando que tudo isso foi feito justamente na época da pandemia. Essa mudança do Mais Médicos para Médicos pelo Brasil foi feito durante a pandemia, quando você mais precisava de médico e estava tendo essa troca. Bom, e aí o que a CGU descobriu? Descobriu que durante esse processo de implementação do projeto, houve má utilização do dinheiro público e também nepotismo. Segundo a CGU, a ADAPS, que é essa agência que eu estou falando, fechou vários contratos de consultoria, só que os contratados, os funcionários, eram normalmente familiares ou amigos dos membros dirigentes da agência. Então, além do nepotismo, os auditores também da CGU viram que muitos casos de consultores que foram contratados não entregaram nada. Vou fazer uma pausa aqui também para poder lembrar. Quando você faz um serviço, você contrata um serviço de consultoria nesses moldes, você tem que apresentar um resultado. Você é consultor, você foi contratado para aquele determinado serviço e você precisa apresentar o resultado. O que aconteceu? Nada. Vários consultores simplesmente não apresentaram nada, ou seja, você tinha consultor contratado e não tinha o resultado do trabalho. É uma contratação por resultado, não tinha resultado do trabalho. Bom, eu conversei com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, que me disse que a seleção de consultores simplesmente ignorou todos aqueles princípios da administração pública. Segundo o ministro, os desvios não só comprometem a integridade dos processos administrativos, como também representam um potencial prejuízo aos cofres públicos. O ministro disse ainda que investigou de forma muito séria o caso e o governo teve que reformular totalmente o Mais Médicos, Débora. Muito obrigada por essa apuração exclusiva que a Renata Varandas traz em primeira mão aqui para o CNN 360 da semana de estreia dela. Já chega cheia de notícias. Mais uma vez, obrigada, Renata Varandas. Obrigada. Bom trabalho para você. Obrigada para nós.